Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando sobre diplomacia internacional, tá? E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre alguma coisa a respeito da Bíblia, tá? Que eu vou começar falando o seguinte. Eu tava falando, foi esses dias, a respeito do Apocalipse, não foi? Eu fiz um vídeo falando sobre o Apocalipse e eu falei que tinha uma interrogação que eu carregava comigo desde a época que eu comecei a ler a Bíblia, né? Da época da igreja e tudo mais, né? E eu sempre tinha essa pergunta com Deus quando li o Apocalipse. Eu lia, aí eu provavelmente cheguei a ler umas 3 vezes, assim, né? E aí eu sempre com aquela pergunta, poxa senhor, ainda não entendi isso, assim. Aí um dia, foi acho que em 2019, eu falei, poxa, eu vou ler o Apocalipse outra vez e vou tirar essa dúvida. E Deus vai me revelar a respeito dessa situação. E aí eu elaborei pelo menos 2 ou 3 conclusões a respeito do Apocalipse, a respeito dessa pergunta que eu tinha. Tá tudo meu, nunca aprendi nada de outra pessoa. Aí eu elaborei, tá? Essa é como se fosse 2 teses, acredito. Eu cheguei até a marcar aqui a Bíblia. E aí eu tirei a conclusão final. Cheguei à conclusão final a respeito disso e falei, é isso daqui. Pronto. Era a última dúvida, até que eu considerava uma dúvida que eu ainda carregava a respeito do Apocalipse. E aí foi ontem, é exclusivamente meu. Nunca aprendi nada de outra pessoa. Eu quero saber quem é esse imbecil que provavelmente me ensinou alguma coisa. Então vamos lá. Você viu alguém abrindo a boca para dizer que o que é meu é dele, ou de outra pessoa, de ninguém, você anota o nome desse indivíduo. Eu quero arrebentar esse indivíduo de pancada, mas eu vou quebrar a cara desse vagabundo. Eu vou cortar os 2 braços desse vagabundo por ele ter roubado o que é meu. E aí o que acontece? Até porque com a Bíblia eu sou um especialista, tá? O que eu falo da Bíblia ninguém nunca falou, ok? Eu nunca aprendi nada de pastor, tá? Ok? Então o lance é o seguinte, nunca aprendi nada na Bíblia, nunca aprendi nada de outra pessoa. E em tudo que eu faço também, ok? Em todas as coisas que eu faço é tudo meu, nunca aprendi nada de outra pessoa, ok? E aí a última conclusão que eu tive foi ontem. Ontem aí eu peguei um papel aqui, rabisquei, deixa eu ver se está aqui perto de mim. Esse aqui. Foi ontem que eu tive a conclusão, aí acho que foi anteontem, e aí ontem eu fui e risquei isso aqui. E aí eu fui escrever aqui alguma coisa aqui em código aqui, para que se roubarem o manuscrito ninguém possa entender o que é isso aqui. Essa é a conclusão final, significa que eu ainda dei mais um passo, depois de ter falado isso, que eu já tinha chegado à conclusão, ainda dei mais um passo final mesmo nessa conclusão que eu tenho, tá? A respeito do Apocalipse, tá? Exclusivo, tá? Quando você diz assim, olha, ontem eu fiz isso assim, assim. E eles começam a revirar várias informações suas. Peraí, de onde foi que ele tirou isso? São mentirosos mesmo, tá? Os satânicos, tá? São extremamente mentirosos, tá? Ok? Eles estão sempre roubando, tá? Eu já falei pra você que satânicos, o objetivo deles é roubar, tá? E caluniar todo mundo de plágio, tá? Então eu cheguei a uma conclusão final a respeito do Apocalipse, tá? Que é como se fosse um passo daquilo que eu já falei, tá? E nos vídeos que eu vim falando do Apocalipse, eu sempre eu falei com base nisso daí, sem falar isso daí, tá? Mas é por aí, tá? Ok? Ou seja, sem falar disso daí, eu falei baseado nisso daí, que é uma ideia minha, que é exclusivamente meu. Aí o que acontece? E você veja que os indivíduos que encostam o cu no olho dos outros, tá? Eles não sabem de nada. Eles não conseguem dar uma resposta a respeito de nada. Mas eu não, eu já tenho uma resposta, ok? Porque é meu. Só quem faz sou eu, ok? E esses imbecis também que ficam falando do Apocalipse, nenhum deles. Só quem fala sou eu, ok? Pronto, nunca aprendi nada de outra pessoa. Ainda mais nos vídeos que eu falo aqui, é tudo meu. Eu não só nunca aprendi nada de alguém, naquilo que eu guardo dentro de mim, tá? Como naquilo que eu falei, tudo meu, é tudo meu, ok? Você viu eu falando, é meu, ok? Pronto. E 100% meu. Não é uma parte e não tem alguma coisa, não. É tudo meu. Ok? Pronto. Agora eu vou falar aqui pra você, dividindo, tá? Dividindo não, a situação que Deus me mostrou a respeito do Apocalipse, tá? Pronto, já tenho estabelecido uma conclusão absoluta sobre o Apocalipse. E aí, com base nisso, eu vou falar pra você a respeito do seguinte assunto, tá? Quando Jesus Cristo fala sobre nascer de novo, tá? Ok? Bom, Jorge, você que é um especialista da Bíblia, tá? Você que entende da Bíblia como ninguém nesta geração tem entendido? Sim,
Não tem ninguém, tá? Eu ainda não vi ninguém nessa geração que entenda melhor a Bíblia do que eu, graças a Deus. Eu ainda poderia dizer, eu sei de pessoas que entendem, tá? Mas graças a Deus só tem um mesmo que sou eu, ok? Esse provavelmente que está dizendo aí que entende, ele está roubando informação minha. Pode ter certeza do que eu estou falando. São os maiores pilantras mesmo. Quando você vê aparecer determinado indivíduo que está dizendo assim, eu também faço, cara. O fulano de tal, há anos e anos ele está roubando de você e você não sabe. Ok? São mentirosos mesmo, tá? Ok? A primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre nascer de novo, né? Jesus Cristo falou assim, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Né? Também ele já falou, importa a vocês nascerem de novo, né? E como é que a gente sabe que uma pessoa nasceu de novo, ou quando uma pessoa pode saber que ela mesma nasceu de novo? Sim, eu poderia jogar algumas ideias aqui para você. A verdade, eu poderia jogar uma ideia aqui muito boa, tá? Para dizer a respeito de que uma pessoa nasceu de novo, tá? Mas quando você diz assim, quando um indivíduo diz assim, eu nasci de novo, né? Ou então um outro indivíduo chega e diz assim, fulano nasceu de novo, né? Isso é muito contraditório, por quê? Porque, por exemplo, eu chego aqui e digo assim, olha, por exemplo, Jesus Cristo chegou e falou assim, eu sou o Messias. Jesus Cristo falou, eu sou o Messias, não foi? Muitas pessoas não acreditavam nele. E até o dia de hoje dizem que outra coisa foi o Messias, não é verdade? Sim. Eu prefiro, por exemplo, as tábuas do olho do cu da Ciméria, né? As tábuas do olho do cu da Ciméria. Porque as tábuas do olho do cu, o indivíduo fazia assim, e Jesus Cristo fez depois. Se Jesus Cristo fez depois, ele copiou das tábuas do olho do cu da Ciméria. Então eu prefiro isso daí. Né? Então vai ter sempre um incompetente disputando com o Messias, né? Consegue entender? A mesma coisa o Jorge Rodrigues, por exemplo, eu digo assim, só tem eu que falo as coisas que eu falo, tá? No que é meu. Você quer? Tira a mão do que é meu. Primeira coisa, tira a sua pata daquilo que é meu. Aquilo que é meu, pronto. E nunca ninguém falou o que é meu. Pronto. Mas vai aparecer um bundão que copia, que andou roubando o que é meu com espionagem, magia negra e conspiração, fingindo que é dele. Vai ter um outro babaca que vai dizer que faz a mesma coisa. Vai ter sempre um cuzão tentando se promover às custas de você. Mas quem está mandando mesmo sou eu. Acabou. Ok? Consegue entender? Pronto. Então, quando o indivíduo dizer que nasceu de novo, ou que outra pessoa nasceu de novo, ou dizer que uma pessoa não nasceu de novo, ou dizer que uma pessoa que você não nasceu de novo, tá? Isso é bastante contraditório. Consegue entender? Por exemplo, é outra coisa que só o Jorge Rodrigues fala. Os calvinistas acreditam o seguinte, que se eles aderem à doutrina do Evangelho e eles reconhecem o ensinamento, eles estão salvos. E não importando o procedimento deles, tá? Porque, na verdade, eu até entendo o raciocínio do calvinismo. Existe um raciocínio assim, espiritual dentro dessa coisa. Só que os calvinistas, tá? Eles são logosófilos. Então, o raciocínio que funciona na mentalidade deles é o seguinte. Nunca estudei sobre calvinismo. E nunca vi nenhuma palestra sobre calvinismo. E nunca vi ninguém falando o que é calvinismo. Pronto. Só que o raciocínio do calvinismo... Procura saber quem é esse cu que está encostando o meu olho aqui, que está incomodando a beça, tá? Para rasgar o olho desse filho da puta a cada segundo que ele encosta o cu no meu olho. Ok, você me patrocina, você arranca o olho de quem está encostando o cu no meu olho. Olho por olho, dente por dente, tá? E o indivíduo que pratica magia negra é apedrejado. Pratica magia negra na Bíblia apedrejado. Pode meter um monte de pedra em cima dele, ok? Tá? Ok? E quando praticar magia negra no olho, tá? Rasga o olho desse indivíduo com uma navalha cada vez que ele fez isso, ok? Antes de matar ele. Poxa, mas tem que rasgar milhares de vezes. Faz isso quantas vezes ele encostou no olho de alguém, até não sobrar nenhum pedaço do olho dele. Olho por olho, dente por dente. Vamos continuar. Então o que acontece? O raciocínio calvinista seria o seguinte: o cara
adere à doutrina, adere à instituição, à doutrina, ou ele professa aquela doutrina ali, ou ele estuda sobre aquela doutrina, pronto, ele está salvo, pronto. Acabou. Ele se daí tem a salvação. É como se fosse inverter o raciocínio, consegue entender? A ideia, por exemplo, para você entender, o indivíduo é salvo, entre aspas, tá? Porque eu não estou usando a linguagem dos evangélicos, não, tá? Mas o indivíduo está salvo da condenação do inferno, tá? Que eu nunca usei, tá? Nunca usei linguagens evangélicas. Você nunca viu isso nos meus vídeos. O indivíduo está salvo do inferno, tá? E então ele professa o ensinamento. Seria esse, no caso, esse seria o raciocínio do calvinismo. Mas pelo mesmo raciocínio eles invertem a ordem. Significa que se automaticamente o indivíduo está professando, ele automaticamente está salvo. Consegue entender? Só quem mostra sou eu. Consegue entender? A inversão do raciocínio é justamente o que vai fazer a situação funcionar. Aí, você viu recentemente aí um movimentozinho para combater o calvinismo? Pastor não sei o que, falando contra o calvinismo, palavras revolucionárias contra o calvinismo. Não foi um palhaço que apareceu lá na HIT? Eu mostrei aqui, na época eu fiz os vídeos mostrando aí. Agora tá todo mundo contra o calvinismo, não foi? Porque eu escrevi, tá lá no 1001 frases, tá lá alguns discursos lá que eu fiz, desmantelando tanto o calvinismo quanto a doutrina de oposição. Que aí eu inclusive escrevi, depois disso daí ainda escrevi coisa sensacional, que eu falei assim, ó, o raciocínio do calvinismo é o seguinte: todo mundo é salvo porque professa a religião, né? Professor a religião é salvo, então eles aumentam o conluio das pessoas. Mas como eles querem que as pessoas se procedam à vontade deles, se o indivíduo faz isso, vai se proceder contra a vontade dele. Não, então é o contrário. A pessoa é salvo pelas obras. Faz as obras para poder ser salvo. Faz a nossa vontade e é salvo. Percebeu? É tudo uma manipulação institucional, consegue entender? Estou praticando muita magia negra no meu curso. Só quem mostra essas coisas para você sou eu. Ok? Muita magia negra que esse grupo evangélico, tá, da HIT, tá? Eles praticam magia negra no seu cu através do crime organizado dos bairros. É eles mesmo que financiam, tá? Só quem fala mesmo sou eu, tá? Então, tanto um raciocínio quanto o outro, tá, são raciocínios decadentes, tá? Ok? Isso daí é logosofia, entendeu? Teologia institucional, tudo mais, tá? Nascer de novo, tá? Consegue entender? Vamos lá. E o que é isso daí? Eu vou deixar em oculto aqui, mas poderia jogar uma ideia para você, tá? Mas a questão é que Jesus Cristo coloca o seguinte, que quando o indivíduo começa a professar, vou colocar uma das coisas, tá? Quando o indivíduo começa a professar o tal do ensinamento, né, de Deus ou de Jesus Cristo ou da Bíblia ou qualquer coisa semelhante, tá? Não quer dizer que ele nasceu de novo. Você consegue? Não só não quer dizer que ele nasceu de novo, tá? E também não quer dizer que ele vai entrar no reino dos céus. Consegue entender? Vou pegar ainda outros raciocínios também. A pessoa que teve algum tipo de experiência espiritual numa igreja ou fora de uma igreja que ela considera como alguma coisa assim do Espírito Santo, consegue entender? Poxa, eu senti alguma coisa diferente na minha vida, né? Eu senti algo diferente na minha vida assim relacionado a Deus. Também essa pessoa não quer dizer que essa pessoa nasceu de novo também. Eu ainda posso apontar que provavelmente essa pessoa ainda não nasceu de novo. Posso provar aqui com alguns textos da Bíblia, inclusive, tá? Significa que essa tal dessa pessoa talvez não nasceu de novo. Consegue entender? Aí eu posso puxar aqui, abrir um parênteses aqui sobre a tal da demagogia que se faz a respeito dos ateus, né? Tem muitas pessoas que são ateus, tá? Mas que tem muito mais de Deus na vida. Tudo isso aqui é meu. Tem pessoas que são ateus, mas tem muito mais de Deus. Você já ouviu isso muitas vezes, né? Tem pessoas que são ateus, mas tem mais de Deus na vida dela do que os religiosos, né? Você já ouviu muitas pessoas falar. É um parêntese. Esse raciocínio, até tecnicamente falando, é razoável, vamos colocar assim. Mas a grande verdade é que indivíduos que se apresentam com essa postura de serem ateus, tá, quase sempre não valem merda nenhuma. Consegue entender? Ok? Principalmente com o ostento de serem ateus mesmo, tá? Consegue entender? Alguns são uma merda, tá? Esses indivíduos, eles são uma merda, e outros são uma merda convencidos de que não são. Ou seja, por exemplo, uns desses indivíduos são uma verdadeira de uma merda, tá? E os outros,
eles têm assim uma postura intelectual que coloca eles num nível como se não fossem uma merda, tá? Mas são extremamente irrelevantes, assim, tá? São pessoas assim completamente desprezíveis, tá? Das quais o próprio Deus subestima eles também. Consegue entender? O que eu quero colocar para você é o seguinte, tá? Quem não nascer de novo, como Jesus Cristo falou, tá? Não jogando as ideias para você entender tudo, tá? Jesus Cristo afirmou, quem não, partindo por esse propósito, tá? Considerando alguma coisa eficiente, tá? Jesus Cristo afirmou, quem não nascer de novo, tá? Não pode ver nem entrar no reino dos céus. Então essa é a palavra, ok? É sério, assim, quem não nascer de novo, eu estou afirmando aqui, tá? Baseado no que Jesus Cristo falou, quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus, tá? E ponto final, tá? Consegue entender? E veja que eu falei aqui a respeito do Apocalipse, não foi? E uma das coisas que eu falei aqui esses dias, não foi? Foi a questão do 666 do Apocalipse, né? Tem várias pessoas que estão fazendo a maior propaganda disso daí. Foi recomendado inclusive para um vídeo meu, tá? E eu digo para você, quem não nascer de novo, tá? Não entrará no reino dos céus, tá? É isso daí. Essa é a palavra que Deus está querendo que eu coloque, tá? Ok? Qualquer coisa que algum dia praticou magia negra em alguém, tá? Não entrará no reino dos céus, tá? Se ostente que vai fazer a puta que te pariu, mas entrar no reino dos céus não vai. Ok? E quando o indivíduo, presta atenção, estou falando sério aqui para você, se você é uma pessoa que defende o ensinamento de Deus, tá? E um indivíduo vem com esse negócio de praticar magia negra e espionagem nos outros, e ele diz assim, ó, cara, eu não concordo, não entrará no reino dos céus. Isso é para ostento seu mesmo, tá? Para você que respeita isso daqui, tá? É para você jogar mesmo na cara do indivíduo desse. Não, você pode ostentar a puta que te pariu, mas você não vai entrar no reino dos céus, ok? Tá? Ok? É isso daí, tá? Essa é a palavra que eu quero deixar para você, tá? Nada que algum dia encostou o cu no olho dos outros, tá? Entrará no reino dos céus.